E aí, pessoal, espero que todos tenham ido muito bem nessa prova de literatura da URGS e vai aqui uma rápida correção da prova. A questão 16 é sobre Lisístrata, do Aristófanes, e a própria URGS fez uma afirmativa. A protagonista Lisístrata propõe uma greve de sexo às mulheres. Qual a alternativa correta? A está incorreta porque a Lisístrata consegue o Tratado de Paz, mas não o direito das mulheres na participação política. A B está incorreta também, porque a Lisístrata não está se debatendo entre nacionalismo e paz. Qual é o objetivo dela? Paz. A C está incorreta também. A Lisístrata propõe a greve de sexo com a finalidade de pôr um ponto final na guerra. Até porque as mulheres estão sentindo falta dos maridos em casa, estão sentindo a falta da questão sexual. E também tem outro detalhe, né? A própria Lisístrata diz que nunca viu uma paz completa na vida dela. A D é correta, ou seja, as mulheres de diferentes cidades, e aqui a gente tem mulher do Peloponeso, da Beócia, Atenas e Esparta, por óbvio, né, Corinto, abstêm-se de relações sexuais até que os homens decidam pela paz. E apesar de ter alguns problemas no meio do caminho, elas se abstêm de relações sexuais, e claro, como é uma comédia, tudo se arranja, a paz acontece. E aí, incorreta, os velhos se surpreendem sim, porque os velhos acabam ofendendo, querem bater nas mulheres, então gabarito aqui D. A questão 17 é sobre o Várias Histórias do Machado de Assis. A primeira afirmação, reparem, falsa. Em conto de escola, o narrador relembra como o professor Policarpo ensinou os jovens a se afastarem da corrupção e da delação. Machado é pessimista. Aqui nós temos o narrador, o Pilar, se recordando de um caso que aconteceu na escola, em que, por ironia, né, os primeiros conhecimentos que ele adquiriu na escola foram a corrupção e a delação. A segunda afirmação é verdadeira. Em A Causa Secreta, o Fortunato assiste o Garcia chorar sobre o caixão da Maria Luísa, sim, porque ele sente prazer pela dor alheia, e ele sente prazer ver o Fortunato chorando ali. A terceira afirmação é verdadeira também, e a dona Paula vê que a sobrinha dela, a Venancinha, casada com Conrado, está apaixonada por um homem chamado Vasco Maria Portela, e a dona Paula, por coincidência, se apaixonou no passado pelo pai desse Vasco Maria Portela, ou seja, uma história similar, né? A quarta afirmação, falsa. Por quê? Porque o Evaristo realmente retorna ao Brasil depois de 18 anos, só que a Mariana é indiferente a ele, nem dá bola para ele, caga para ele, tá? Então o gabarito aqui é A. Bom, questão sobre o romance A Falência, e é de compreensão de um trecho dado, e é um trecho aquele em que o Dr. Gervásio vai lá consultar um funcionário do Francisco Teodoro, e o Dr. Gervásio sai, digamos assim, da zona de conforto dele, do lugar mais badalado, já que ele estava ali sempre por Botafogo e tudo mais, e vai percorrer agora um subúrbio, ou seja, apesar do Dr. Gervásio ser do Rio de Janeiro, ele desconhece a região pobre de sua cidade, porque tem um trecho ali que eu grifei que mostra bem isso, né? O Francisco Teodoro diz que, mesmo que o Dr. Gervásio seja carioca, ele não conhece a parte pobre. E até tem um trecho que não aparece aqui, mas o Francisco Teodoro chega a dizer, né, que é um outro mundo. Então o gabarito aqui C, e detalhe, na A, não diz no texto que ele chegou há pouco no Rio de Janeiro. Na B, até o final do livro, o Francisco Teodoro não descobriu a traição, até o suicídio dele não descobriu a traição da Camila para com o Dr. Gervásio, né? Na D, apenas estranha, não, né? Cuidado até com esse advérbio, porque durante todo o caminho, reparem, o Dr. Gervásio está envergonhado, sem olhar para trás. E na E, não diz nada que a região mudou, certo? Bom, a 19 traz relação de obras do romance de 30 e o seu resumo. Primeira afirmação se centra pela família, dá para chegar facilmente em Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é número 5. Na segunda afirmação, as três partes que compõem ali o Fogo Morto do José Lins do Rego, o Paparrabo, que é o Capitão Vitorino, então ali é 1. Na terceira afirmação, nós temos uma barbada, Os Ratos do Dionélio Machado, se passa em 24 horas, A Dívida com o Leiteiro é o número 3. E na última afirmação, o realismo mágico do Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, a greve, os coveiros que também entram na greve, os 7 corpos insepultos, enfim. E detalhe, Terras do Sem Fim do Jorge Amado ficou de fora, então o gabarito aqui é E. Aqui na 20,
questão de compreensão de 2 poemas, o primeiro da Sofia de Mello e o segundo da Angélica Freitas, ambas obras de leitura obrigatória. E no a primeira afirmação é falsa, porque não temos valorização das mulheres pelos homens, nós temos uma luta, uma grande luta contra essa desvalorização. Para que tivesse isso, foi um imenso desperdiçar de gente, um longo caminho. O segundo parênteses é uma alternativa correta. E detalhe, né, aqui a gente tem, né, essa questão do lado turístico, mas também a mudança, né, de resignação sexual ali, tá? O terceiro parênteses traz uma informação correta e é interessante porque resume bem a obra da Angélica Freitas. E a quarta afirmação está muito falsa porque está negando temas importantíssimos da obra da Sofia de Mello. Bom, aqui mais uma questão misturada de leituras obrigatórias, agora 100 anos de solidão em Água Funda. A primeira afirmação, verdadeira, né, o realismo mágico óbvio em 100 anos de solidão, que é a marca do livro, e aquela lenda brasileira da Mãe d'Água, que aparece no romance Água Funda, que traz esse aspecto mágico ali. A segunda afirmação é incorreta, não é só pela sequência de nascimentos e mortes que dá para entender o enredo de 100 anos de solidão. A terceira afirmação, ela é verdadeira, fala dos 2 momentos do romance Água Funda, e nesses 2 momentos nós temos uma ligação com o mesmo personagem, que é a Maria Carolina primeiro momento, e depois que vira em A Choquinha lá no segundo momento, né? E a quarta afirmação, correta também, fala sobre a linguagem em tom de conversa do romance Água Funda. O próprio Antônio Cândido dizia, né, que era uma prosa afiada, esse dialeto mais caipira aí, tá? Gabarito, então, aqui, C. Aqui, questão sobre o teatro brasileiro. Primeira afirmação é um resumo do álbum de família do Nelson Rodrigues, número 1. A segunda afirmação é um resumo do Pagador de Promessas do Dias Gomes, número 4. Terceira afirmação é um resumo do Plínio Marcos, ali do Dois Perdidos numa Noite Suja, número 3. E por fim, quarto parênteses, eu acho que o mais fácil de todos, até porque, né, anunciaram este ano já que vai ter o Alto da Compadecida parte 2. Então aqui é o Alto da Compadecida. Quem é que ficou de fora? Ficou de fora o Santo e a Porca do próprio Ariano Suassuna. Aqui nós temos uma questão dos 100 anos de solidão. Reparem que a está incorreta, porque o casal José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã tem 3 filhos biológicos. A B está correta. Então, o José Arcádio Buendia é um dos fundadores de Macondo. Nesse primeiro momento, ativo, mais empreendedor, 3 filhos biológicos com a Úrsula. A C está incorreta, não é um livro de memórias, nem é narrado em primeira pessoa. A D está incorreta também. O Arcádio não tem relação incestuosa com a Santa Sofia de La Piedad, ela é a mulher dele, tá? E o que mais, né? A Amaranta morre sem se casar. E na E, incorreta também, porque Macondo é uma cidade fictícia. E os Buendia, enfim, não tem essa questão de permanecer no poder, porque a cidade toda desaparece, a família toda desaparece. Bom, aqui a questão dada sobre o álbum Construção. Primeira afirmação é sobre, primeiro trecho é sobre o cotidiano. Segundo trecho é sobre Valsinha. Terceiro trecho é Samba de Orly. E quarto trecho é da canção Construção. Quem ficou de fora? A canção Deus lhe pague. Então, gabarito aqui muito barbada, né? D de dado. E aqui fica a minha dica. Eu acho que vem no lugar do Construção o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais MCs. Bom, aqui questão de obra que estava estreando, né, A Terra dos Mil Povos, e caiu o que era previsto, uma diferença entre a literatura indígena e a literatura indianista. Tanto que botaram um trecho do romance Iracema, do Alencar, obra indianista, escrita por um não indígena no tempo do romantismo. Tá? A está errada, Iracema não tem abordagem realista. Todo mundo que estudou o romantismo sabe que ela é idealizada, construída conforme os padrões do homem branco, meio caricatural, né? A B está correta.
Aqui sempre aquela ideia de ligação íntima entre o indígena e a natureza, tanto que o livro traz essa questão, né, do cultivo da terra, da medicina, aquele próprio agradecimento do Kaká às árvores que foram derrubadas para a confecção do livro, aquela dor no peito, né? Bom, a C está incorreta, só o fragmento 1 da Iracema é a visão do homem branco, o trecho 2 é a visão de um indígena. A D está incorreta também, o Kaká não aborda superficialmente um livro de história que aprofunda o debate indígena. E aí também está incorreta, a abordagem indígena não é tímida. O livro todo é sobre os povos originários. E claro que se o Kaká mostra o pensamento indígena, ele está se posicionando criticamente, certo? Bom, aqui ó, eu mandei ontem para o Kaká o gabarito e tudo mais, né? Como é que caiu, enfim, e ele postou. Tá lá, ele postou no Instagram dele. Bom, aqui questão de uma obra que se despediu, deixa o quarto como está. 4 contos, 4 trechos de contos, né? A primeira afirmação é sobre o conto A Visita, esse outro que caiu ali ao rosto. A segunda afirmação é sobre o conto A Cura, é só lembrar do vírus e do narrador que fala em nós. A terceira é sobre o conto Exílio, e dava para chegar pelo trecho, né, de tempo de abrir a loja pela manhã. Por quê? Porque ele fecha a loja, pega o trem, mas o trem nunca passa da cidade, e aquela ideia de ficar exilado, ele volta para reabrir a loja. E o quarto é sobre o conto Crocodilo, ou seja, muitas pessoas levam um animal às costas, assim como o narrador levava um crocodilo. Então o gabarito aqui é A. Questão 27. Ponciá Vicêncio se despediu da lista. Será que vem aí o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório? Será que vem Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, na próxima lista? Bom, a afirmativa 1 era só lembrar o pega-ratão. Herança não era algo material, era algo simbólico. Incorreta. A 2 traz uma grande personagem do livro, uma personagem de ligação, que é a Nengua Cainda. Ela é a ligação entre os três, a Maria Vicêncio, o Luandi e a Ponciá, o que vai gerar a alternativa 3, que já que é um romance de formação, né, que traça essa trajetória toda da Ponciá, se completa no final realmente com aquilo que a Nengua Cainda, né, tinha previsto, né, ou seja, Ponciá, Luandi e Maria Vicêncio. Então o gabarito aqui é apenas 2 e 3. Bom, aqui um útero é do tamanho de um punho, traz o poema Alcachofra, que faz intertextualidade com a canção Ai Que Saudades da Amélia, pega essa mesma personagem Amélia, aquela conhecida por não ter vaidade, por estar sempre do lado do homem dela, né? E aqui no poema da Angélica, essa Amélia foge com a mulher barbada, apresentando o que, como diz o texto ali, né? A alternativa a uma relação homoafetiva, certo? Bom, a primeira afirmação é falsa porque a situação das duas Amélias não é similar. A segunda afirmação é verdadeira e contraria a detalhe a primeira afirmação. A terceira afirmação é verdadeira também. E a quarta afirmação é importante porque fala também, né, sobre uma das características da obra da Angélica, que é problematizar as desigualdades de gênero. Então, gabarito aqui E. Aqui outra obra que se despediu, Caderno de Memórias Coloniais. Aqui tem aquele capítulo que eu sempre bato, né, do funcionário Ernesto, que não ia trabalhar havia 3 dias. A afirmativa 1 está correta, porque é a visão da narradora, ou seja, ela testemunhou essa relação de poder dos colonialistas sobre os colonizados. A afirmativa 2 também está correta, dentro daquela perspectiva crítica do livro, né, de denunciar esse preconceito racial que havia em Moçambique, e também muito forte por parte dos pais da narradora. E a terceira está incorreta, né, porque não há interesse humanitário até a 3 contradiz as duas anteriores, né? Então a gente tem aqui 1 e 2, gabarito C. Aqui a gente chega a uma questão sobre personagens de obras da literatura sul-riograndense. E na primeira ali nós temos um trecho, a humilhação que o patrão faz ao Naziazeno Barbosa, que é o protagonista do romance Os Ratos, do Dionélio Machado. No segundo, é um trecho da obra O Retrato, que é a segunda parte do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é sobre o personagem Rodrigo Terra Cambará.
O terceiro é sobre o personagem Blau Nunes, dos Contos Gauchescos do Simões Lopes Neto, aquele de 88 anos, memória de rara nitidez, a linguagem gauchesca. E aí o quarto é o personagem Meyer Ginsburg, que é do livro A Guerra do Bonfim, né, do Moacir Scliar. Tá? Quem ficou de fora aqui foi o personagem Camilo Mortágua, do livro Camilo Mortágua, do Josué Guimarães. Gabarito aqui, D. E por fim, pessoal, dizer que essa prova aqui ela teve 8 questões, 12 sobre leituras obrigatórias, mais 8 de leituras obrigatórias puras, somente a leitura obrigatória, única. Teve mais 2 sobre leituras obrigatórias, ou seja, relacionando 2 leituras obrigatórias na mesma questão, e teve 2 questões sobre pegar uma leitura obrigatória e incluir um conteúdo que não era leitura obrigatória, como vocês viram, né? Poema da Angélica com uma canção Ai que Saudades da Amélia, e o livro A Terra dos Mil Povos com um trecho de Iracema. Teve 3 que não são de leituras obrigatórias, uma sobre o romance de 30, uma sobre peças do teatro contemporâneo e uma sobre literatura sul-rio-grandense. E, na minha opinião, teve uma estrutura mais fácil, porque teve 4 questões A, B, C, D, E, qual é a correta, teve 4 sobre verdadeiro ou falso, 5 sobre relacionar blocos, e só 3 questões de 1, 2, 3 números romanos. Eu acho que facilitou nessa parte. Pessoal, espero de todo o coração que todos tenham ido muito bem. Fica aqui o meu abraço a todos. Se puderem se inscrever no canal Leituras Obrigatórias, se inscreve aí, dá uma força para o canal, agradeço muito. E quem passar, por favor, não abandonem o canal. Um grande abraço.